Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Mate Fácil, sejam bem-vindos e vamos falar sobre combinações. Uma combinação também é um problema de análise combinatória e ele difere um pouquinho do arranjo. O arranjo, existem mais possibilidades de acontecerem porque você se importa com a ordem que as coisas estão colocadas dentro de um subgrupo. Como, por exemplo, você vai organizar os seus livros em uma prateleira, o exemplo que eu fiz sobre arranjo é exatamente assim, e se você inverter a ordem dos seus livros, você muda lá as possibilidades que você tem de organizar aqueles livros na sua prateleira. Mas existem alguns exemplos que não importa a ordem que você vá fazer essa organização. Como, por exemplo, os números da loteria. Quem aqui nunca jogou na Mega Sena, né? Quem aqui não conhece a Mega Sena? Você precisa acertar os 6 números. E já é muito difícil por causa disso. Vou fazer um vídeo também, tem aqui nos cardzinhos já o link para você acompanhar um vídeo mostrando como são as possibilidades de você ganhar na Mega Sena, tá? E também é um problema de combinação, porque não importa a ordem que você apostou os números. Imagina, se você já tem que acertar 6 números num total de 60 e ainda acertar a ordem que eles vão sair lá no sorteio daquelas bolinhas, imagine, seria muito mais difícil, muito mais mesmo. Então eu vou mostrar para vocês também, no vídeo que está aqui nos cardzinhos, qual é a dificuldade de você ganhar na Mega Sena, explicando todos os detalhes, tá? Aqui vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente. Imagine que na sua turma você tem 10 alunos. E o professor diz assim, dividam em grupos de 5 alunos. Importa qual a ordem que cada aluno vai entrar no grupo? Se você tem a Ana, a Maria, o João, a Isabela e o Pedro, por exemplo, você vai importar qual a ordem que cada um deles está no grupo? Não, o grupo vai ser o mesmo, certo? Então, essa é a grande diferença da combinação para o arranjo. O arranjo, se você inverte alguma ordem, você muda a configuração do seu grupo, do seu subgrupo. Na combinação, não importa essa ordem. O que importa é que aquele grupo é igual, certo? Você tem grupos iguais, mesmo invertendo a ordem. Fazendo a analogia à questão dos livros, imagine que você tenha 10 livros e você tem 2 gavetas para guardar. Você vai colocar 5 livros em cada gaveta. Não importa se você coloca o livro mais pesado embaixo ou em cima, ele vai estar na mesma gaveta, né? Então, é mais ou menos essa diferença. E a formulação para a combinação é a seguinte. A combinação ela tem a mesma cara do arranjo na formulação aqui, só que ela difere da letra principal, né? O arranjo é A combinação é C. E você tem a quantidade total de itens que você quer dividir no grupo e você tem também a quantidade de itens do seu subgrupo. E a diferença é que você vai ter a mesma coisa que você tinha no arranjo, só que aqui embaixo, além de você ter o total menos a quantidade nos subgrupos fatorial, você vai ter mais a quantidade no subgrupo fatorial. Essa é a grande diferença da formulação, certo? E vamos aqui agora também para um exemplo numérico. Vamos supor que uma turma tenha 15 alunos. E o professor pediu para dividir em 3 grupos diferentes, ou seja, cada grupo com 5 pessoas. Quantas possibilidades de grupos você tem para fazer, para montar? Vamos lá, vamos fazer uma combinação. Qual o total de alunos da turma? 15. Quantos alunos por grupo? 5. Então a gente vai ter aqui em cima um 15 fatorial, que é o total, dividido por 15 menos 5 fatorial, e aqui embaixo ainda tem um 5 fatorial, que é a quantidade de pessoas que tem no seu subgrupo, tá? E agora vai uma dica bem legal para vocês. Quando eu fiz o arranjo, eu cortava o de cima com essa parte aqui de baixo, tá? Mas nesse caso aqui, você vai cortar com o maior que tiver. Nesse caso aqui, eu vou ter um 15 fatorial, que eu vou deixar para expandir depois. E aqui embaixo, eu vou ter um 10 fatorial vezes 5 fatorial. Então, o meu maior aqui embaixo é o 10. E aqui em cima eu vou expandir até chegar no 10, para poder simplificar. 14, 13, 12, 11, vezes 10 fatorial aqui.
Então cheguei aqui no 10 fatorial, vou cortar esse 10 com esse 10. E aqui agora vamos tentar simplificar isso aqui para facilitar nossas contas. A minha combinação vai ser então 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. Repete a parte de cima e repete também a parte de baixo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 1 aqui na divisão, então, ele já cai por terra, né? Porque ele não vai interferir em nada. Aqui a gente pode cortar o 15 com o 5 vezes 3, né? 5 vezes 3, 15, corta com o 15 aqui também. O 12 ele pode simplificar com o 4. Você corta aqui o 12, fica 3. E o 14 você divide por 2 aqui, fica 7. Então, para facilitar as contas aqui, a gente vai ter aqui agora, simplificando isso tudo, a gente vai ter um 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11. Simplificando já todas essas contas. Eu vou pegar aqui a minha calculadora para fazer uma colinha, né? 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11. O meu resultado desse produto aqui, dessa minha combinação, vai ser igual a 3.003. Então, quando vai formar um grupo, né, uma turma com 15 alunos, para formar grupos de 5, o primeiro grupo a ser formado tem 3.003 possibilidades diferentes. Vejam que se a ordem importasse, né, seriam muito mais. Só que para uma formação de grupos de uma turma, não faz importância a ordem de cada um dos alunos que está dentro desse grupo. Então, pessoal, a aula sobre combinação é essa. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários e nós vamos também trazer exemplos para vocês. Grande abraço a todos e mais uma vez obrigado por acompanharem aqui o nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, gente.